Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luca e o título do meu projeto é Fermentação de açúcares por Saccharomyces cerevisiae recombinante, o papel dos transportadores. O laboratório no qual eu estou desempenhando esse projeto, no qual eu estou desenvolvendo esse projeto, é o Laboratório de Biologia Molecular e Biotecnologia de Leveduras do Departamento de Bioquímica da UFSC. E o meu orientador é o professor Boris Stambuk. Para começo de conversa, o Brasil ele é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E essa cana-de-açúcar, ela é utilizada principalmente para a gente produzir alguns produtos como o açúcar e o álcool combustível, o etanol. Aí o Brasil, juntamente aos Estados Unidos, é um dos maiores produtores de etanol do mundo. É só que essa produção de etanol no Brasil, ela acontece sobretudo a partir da cana-de-açúcar. Já nos Estados Unidos, ela acontece a partir de outras culturas agrícolas como o milho e etc. E o etanol no Brasil, ele em geral é produzido a partir do meláce do caldo da cana-de-açúcar, e esse meláce e esse caldo eles vão ser fermentados por uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. No entanto, esse processo de produção do etanol ele libera uma grande quantidade de resíduos da cana, como o bagaço, que a gente pode ver aqui na direita, e a palha da cana-de-açúcar. São o que a gente chama de uma biomassa lignocelulósica, ou seja, é uma biomassa rica em celulose, hemicelulose e lignina. E esses compostos, a lignina, a hemicelulose e a celulose, eles contêm uma grande quantidade de açúcares. E eles também, esses açúcares, podem ser utilizados para a produção do etanol. No entanto, ao contrário de outras leveduras, a Saccharomyces cerevisiae ela não é capaz de fermentar esses açúcares naturalmente. E para permitir que a Saccharomyces cerevisiae realize essa fermentação, a biomassa ela tem que passar por diversos pré-tratamentos, que podem ser químicos ou enzimáticos, para tornar esses açúcares acessíveis, palatáveis à Saccharomyces cerevisiae. Só que esses pré-tratamentos eles acabam aumentando muito o custo da produção desse etanol de segunda geração e inviabilizam, de certa maneira, a produção do etanol de segunda geração. Mas se existem outras leveduras que conseguem fermentar esses açúcares, por que a gente usa Saccharomyces cerevisiae? A gente usa Saccharomyces cerevisiae de maneira geral porque ela tem uma robustez industrial muito grande, ou seja, é, ela consegue tolerar muitas altas concentrações de álcool, por exemplo, que são condições da indústria. As questões de competição, ou seja, quando há alguma contaminação do meio por bactérias, a Saccharomyces cerevisiae consegue continuar fermentando mesmo com esses competidores no meio, porque também ela é uma fermentadora preferencial, ou seja, até mesmo na presença de oxigênio ela continua fermentando, o que torna ela um organismo muito especial, porque na maioria dos casos isso não acontece, a fermentação na presença de oxigênio ela é inibida. E porque a Saccharomyces cerevisiae ela é amplamente conhecida. A humanidade usa Saccharomyces cerevisiae desde muito tempo e para fazer cerveja, para fazer diversos produtos, o pão e vinho, enfim. E além do mais, a gente conhece muito do genoma dela, dos cromossomos dela, da biologia celular dela, inclusive ela é modelo para estudos de biologia celular. E então, basicamente, o que a gente quer fazer nesse trabalho engenheirar a levedura para que ela consiga fermentar esses açúcares presentes na biomassa lignocelulósica, para que a gente consiga pular algumas etapas do pré-tratamento que encarece o processo, ou até mesmo evitar o pré-tratamento em geral. Mas esse processo ele ainda é muito difícil, então o objetivo principal é pular algumas etapas. E como a gente faz isso? Basicamente a gente busca em outros organismos as proteínas necessárias para o transporte e metabolização desses açúcares e adiciona essas proteínas no genoma da Saccharomyces cerevisiae. Então, basicamente, a gente está fazendo transgenia. É, então, e a hipótese do nosso projeto é principalmente que as cepas recombinantes que a gente vai desenvolver durante o projeto, elas são capazes de internalizar de maneira eficiente açúcares como a celobiose, a xilose e a xilobiose.
E o objetivo geral é desenvolver as cepas da levedura que sejam capazes de expressar transportadores de açúcares que permitam essa internalização desses açúcares presentes na biomassa lignocelulósica. Basicamente, a gente, nesse trabalho, a gente vai, primeiramente, buscar na literatura transportadores que possuam essa capacidade para transportar a celobiose, xilose, xilobiose. A gente também vai buscar esses transportadores em bancos de dados e ver se eles têm ou não potencial para esse transporte. Por exemplo, a gente vai pegar um transportador conhecido de celobiose, que a gente já sabe que transporta celobiose, e procurar no banco de dados outros transportadores similares, com uma certa similaridade, para a gente poder selecionar para colocar na levedura. E para isso a gente usa um software chamado o Protein Blast, do site do NSBI, muitos de vocês talvez conheçam. E depois disso, a gente vai pegar esses transportadores. Aqui a gente tem dois transportadores de outras leveduras. A gente tem um transportador de Neurospora crassa e de Meirosima guillermondi. E a gente vai alinhar esses transportadores e identificar os segmentos transmembrana deles. Até porque com isso a gente consegue, em alguns casos, avaliar o tipo de transporte que ele pode desempenhar. Além disso, a gente também vai pegar esses transportadores e fazer uma predição da estrutura 3D deles, também para avaliar esse tipo de transporte, onde é que estão posicionados os aminoácidos, se tem algum aminoácido de interesse no centro do poro, para a gente poder dizer o tipo de transporte que ele pode fazer. E depois, a gente vai produzir uma árvore filogenética muito parecida com essa da direita, com diferentes transportadores que transportam diferentes tipos de açúcares, que a gente já viu na literatura e nos bancos de dados, vai comparar eles. Depois disso, a gente vai pegar essas sequências do transportador, identificar os resíduos de lisina nas extremidades amino-terminal e carboxo-terminal. Isso se deve ao fato de que os resíduos de lisina nessas partes da proteína, eles podem ser sítios de ubiquitinação. E a ubiquitinação, muitas vezes, quando esse transportador ele não está sendo 100% utilizado, ele é ubiquitinado e ele para de estar nos entornos da célula. Ou seja, a célula vai parar de internalizar, vai parar de expressar, pelo menos tanto quanto no momento anterior, esses transportadores. E isso vai diminuir o transporte, vai diminuir a metabolização, enfim. E a gente quer evitar isso. Por isso que a gente quer identificar esses resíduos para a gente construir os primers para a truncagem do gene. Truncagem é justamente isso, que a gente vai pegar essas extremidades que tem esses resíduos de lisina e cortar a parte que contém esses resíduos de lisina para manter o transportador na parede celular, na membrana plasmática da célula, perdão. E a gente também quer construir o plasmídio para amplificação do gene do transportador. Ou seja, a gente vai inserir o gene do transportador e vai colocar no plasmídio para ele ser multiplicado, para ele ser amplificado. E depois disso, a gente quer fazer a transformação das leveduras para que elas consigam incorporar esses plasmídios construídos. Aí depois a gente também vai avaliar o crescimento dessas cepas de levedura que foram transformadas em meios contendo diferentes tipos de açúcares, por exemplo, glicose, que é o mais comum, celobiose, xilose, xilobiose, para avaliar se elas estão crescendo ou não. Depois a gente vai avaliar a fermentação, para ver se ela consegue fermentar em quantidade suficiente nesses mesmos meios contendo esses açúcares. E depois a gente vai querer avaliar os parâmetros de transporte, ou seja, qual a afinidade desse transportador pelo tipo de açúcar, qual a especificidade desse transportador pelo açúcar, qual o tipo de transporte que ele realiza, se é transporte ativo, passivo, enfim, para a gente conseguir caracterizar melhor esses transportadores. E como resultados esperados, a gente espera que os transportadores realizados no banco de dados possuam alta similaridade com os transportadores já caracterizados na literatura para os mesmos açúcares, e que, quando a gente for realizar a árvore filogenética, eles estejam proximamente relacionados, eles estejam no mesmo ramo, enfim, que eles sejam próximos. E ao realizar o alinhamento e as predições do segmento transmembrano das proteínas,
A gente espera que elas tenham 12 segmentos transmembrana, porque isso é uma das características de uma das superfamílias de transportadores, que são os transportadores capazes de transportar açúcares, é que todos eles contêm 12 segmentos transmembrana. Então isso é um fator para identificação desse transportador, para ver se ele vai servir ou não para a gente. Basicamente isso. E que, ao menos algumas delas, possuam aminoácidos carregados no interior desses segmentos transmembrana. A lisina é um aminoácido carregado, então se ele tiver também um segmento é para a gente ficar de olho, mas isso não acontece com tanta frequência. Mas os aminoácidos carregados positivamente que a gente procura é para realmente avaliar esse tipo de transporte. Qual o possível tipo de transporte que esse transportador pode realizar. Se é transporte ativo ou não, enfim. A gente também espera que esses transportadores eles tenham resíduos de lisina nas extremidades, que podem ser os possíveis sítios de ubiquitinação. Para caso eles tenham, o que provavelmente vai acontecer, a gente conseguir truncar eles e manter eles na membrana plasmática da célula. A gente também espera que as leveduras sejam capazes de incorporar o plasmídio contendo o gene dos transportadores truncados. A gente também espera que após a incorporação desses genes, as leveduras sejam capazes de crescer e fermentar em meios contendo glicose, celobiose, estilobiose e estilose. Vale lembrar que a gente vai selecionar cepas que já tenham as enzimas intracelulares para conseguir metabolizar esses açúcares. Então, além do transportador, a gente já tem cepas desenvolvidas que têm um maquinário intracelular para conseguir fermentar esses açúcares. E a gente também espera que os transportadores consigam internalizar com eficiência os açúcares, que sejam transportadores ideais para a gente conseguir internalizar esses açúcares. E a gente também espera que esses transportadores possuam uma especificidade considerável para evitar a competição entre diferentes carboidratos que possam estar presentes no meio. Por exemplo, alguns transportadores eles já conseguem internalizar a celobiose tranquilamente, mas na presença de glicose eles transportam glicose. Não é o que a gente quer. A gente quer que a célula seja capaz de internalizar a celobiose a todo instante. Então essa competição não é ideal para o nosso projeto. E o nosso cronograma está aqui. Nos primeiros meses a gente vai fazer o levantamento teórico para procurar justamente os transportadores, junto com a consulta ao banco de dados. A gente vai elaborar a árvore filogenética também, a gente vai alinhar a sequência de predição, a predição da estrutura tridimensional, a predição dos aminoácidos carregados nos primeiros meses. Nos meses seguintes, a gente vai fazer o desenho dos iniciadores para truncagem e do plasmídio para transformação. Após isso, a gente vai fazer a transformação da linhagem de Saccharomyces cerevisiae. Depois a gente vai analisar o crescimento nos diferentes tipos de açúcares. Depois a gente vai analisar a fermentação. E por fim a gente vai analisar o transporte. E esse é meu trabalho. Muito obrigado.